A profecia esquecida de João. O detalhe que pode mudar tudo no fim dos tempos por quase 2000 anos. Estudiosos da Bíblia têm debatido intensamente sobre as profecias do fim dos tempos. Entre os textos mais enigmáticos e controversos está o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Mas existe um detalhe específico, frequentemente negligenciado, que pode alterar completamente nossa compreensão sobre os eventos finais da história humana. Esta profecia esquecida não se encontra apenas nas visões dramáticas de dragões e bestas, mas em uma passagem aparentemente simples, que muitos leitores passam despercebida. O que torna este detalhe ainda mais intrigante é como ele se conecta com outras profecias bíblicas de maneira surpreendente, criando um quadro profético que desafia interpretações tradicionais. O contexto histórico das profecias de João. Para compreender a magnitude desta revelação, precisamos primeiro entender o contexto em que João recebeu suas visões. Estávamos no final do 1º século depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano, conhecido por sua brutal perseguição aos cristãos. João, já um ancião venerável e o último dos 12 apóstolos ainda vivo, foi banido para Patmos por causa de sua fé inabalável. Nesta ilha rochosa e desolada do mar Egeu, longe de tudo que amava, João experimentou uma série de visões extraordinárias que mudaram para sempre a compreensão cristã sobre o destino da humanidade. Mas aqui reside o primeiro mistério. Por que Deus escolheu revelar estes segredos justamente a João e justamente neste momento da história? A resposta pode estar relacionada com a natureza única de João. Entre os apóstolos, ele era conhecido como o discípulo amado. Aquele que teve maior intimidade com Jesus, havia presenciado a transfiguração, estava presente na crucificação, quando todos os outros fugiram, e foi o primeiro a chegar ao túmulo vazio na ressurreição. Esta proximidade especial com Cristo pode ter sido essencial para receber revelações tão profundas sobre o fim dos tempos. A profecia esquecida, Apocalipse 1:7. A passagem que contém nossa profecia esquecida encontra-se em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim. Amém. À primeira vista, este versículo parece uma referência direta à segunda vinda de Cristo, algo amplamente aceito pelos cristãos. No entanto, existe um detalhe específico que tem sido consistentemente mal interpretado ou completamente ignorado. A frase, até mesmo aqueles que o traspassaram. A interpretação tradicional sugere que esta é simplesmente uma referência simbólica aos responsáveis pela crucificação de Jesus. Mas uma análise mais profunda do texto original em grego revela nuances que podem mudar completamente nossa compreensão dos eventos finais. O significado oculto da linguagem original. Quando examinamos o texto grego original, descobrimos que a palavra traduzida como traspassaram é eken, que não se refere apenas ao ato físico de perfurar com uma lança, mas carrega também o significado de perfurar com dor emocional ou causar angústia profunda. Esta dupla conotação sugere que João não estava se referindo apenas aos soldados romanos que fisicamente traspassaram Jesus, mas a um grupo muito mais amplo de pessoas. Mais intrigante ainda é a construção gramatical da frase todo olho o verá. No grego, esta expressão implica não apenas visão física, mas compreensão espiritual. É como se João estivesse dizendo que haverá um momento na história quando toda a humanidade, incluindo aqueles que rejeitaram ou traspassaram espiritualmente a Cristo, terão uma revelação completa e inegável de sua verdadeira identidade. Conexões com outras profecias bíblicas. Esta interpretação ganha ainda mais peso quando conectamos Apocalipse 1:7
com outras profecias bíblicas. O profeta Zacarias, escrevendo cerca de 500 anos antes de João, fez uma predição notavelmente similar em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A conexão entre estas duas profecias é inegável, mas o que poucos percebem é que Zacarias estava se referindo especificamente ao povo de Israel. João, por sua vez, expande esta profecia para incluir todas as tribos da terra. Isto sugere que o cumprimento final desta profecia terá dimensões muito maiores do que tradicionalmente se acredita. A dimensão temporal da profecia. Um dos aspectos mais controversos desta profecia esquecida é sua dimensão temporal. Quando João escreve "Eis que vem", ele usa o tempo presente no grego, sugerindo algo que está acontecendo continuamente, não apenas um evento futuro único. Isto levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo nas profecias bíblicas. Seria possível que esta profecia tenha múltiplos cumprimentos ao longo da história? Evidências históricas sugerem que houve momentos específicos quando grupos de pessoas que antes rejeitaram Jesus tiveram revelações coletivas de sua verdadeira identidade. O mais notável destes foi durante as Cruzadas, quando muitos muçulmanos e judeus relataram visões de Cristo, levando a conversões em massa. Mais recentemente, no século XX, houve relatos documentados de revelações similares durante eventos traumáticos, como guerras e desastres naturais. Isto sugere que a profecia de João pode estar se cumprindo gradualmente ao longo da história, preparando o caminho para um cumprimento final e definitivo. O papel de Israel na profecia. Uma das interpretações mais controversas desta profecia relaciona-se com o papel de Israel. Muitos estudiosos acreditam que aqueles que o traspassaram refere-se especificamente ao povo judeu, e que a profecia prediz uma conversão em massa dos judeus ao cristianismo nos últimos dias. Esta interpretação baseia-se não apenas no texto de Apocalipse, mas também em passagens como Romanos 11 e 25-26, onde Paulo escreve sobre o endurecimento parcial que veio sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Se esta interpretação está correta, então a profecia esquecida de João pode estar se referindo a um dos eventos mais significativos dos últimos tempos: o reconhecimento coletivo de Jesus como Messias pelo povo judeu. Tal evento teria implicações teológicas e geopolíticas enormes, potencialmente transformando o cenário religioso mundial, implicações para os cristãos modernos. Se a interpretação desta profecia esquecida está correta, quais são as implicações para os cristãos de hoje? Primeiro, sugere que devemos estar preparados para mudanças dramáticas no panorama religioso mundial. A conversão de grandes grupos de pessoas que historicamente rejeitaram o cristianismo pode acontecer de forma mais súbita e abrangente do que muitos imaginam. Segundo, esta profecia enfatiza a importância da preparação espiritual. Se todo olho verá, implica uma revelação universal da verdade sobre Cristo. Então os cristãos têm a responsabilidade de estar prontos para servir como guias e mentores para aqueles que experimentarão esta revelação pela primeira vez. Terceiro, a profecia sugere que os eventos dos últimos tempos podem ser menos sobre julgamento e destruição, e mais sobre revelação e restauração. Em vez de focar apenas nos aspectos catastróficos do fim dos tempos, talvez devêssemos preparar-nos para uma das maiores colheitas espirituais da história. Evidências históricas e contemporâneas. Embora as profecias bíblicas sejam principalmente questões de fé, existem evidências históricas
que podem apoiar esta interpretação da profecia esquecida de João. Documentos históricos registram vários períodos na história, quando grupos inteiros de pessoas experimentaram revelações coletivas sobre Cristo. Um exemplo notável ocorreu durante a Reforma Protestante, quando muitas comunidades católicas relataram sonhos e visões simultâneas, que os levaram a questionar práticas tradicionais da Igreja. Similarmente, durante os grandes avivamentos dos séculos XVIII e XIX, houve relatos de revelações em massa que transcenderam barreiras culturais e religiosas. Mais recentemente, missionários em várias partes do mundo têm relatado fenômenos similares. Em países muçulmanos, por exemplo, há um número crescente de conversões ao cristianismo, precedidas por sonhos ou visões de Jesus. Alguns pesquisadores sugerem que estes podem ser cumprimentos parciais da profecia de João. Críticas e controvérsias como qualquer interpretação profética. Esta visão da profecia esquecida de João não é isenta de críticas. Alguns estudiosos argumentam que aplicar significados modernos a textos antigos é anacrônico e pode levar a conclusões errôneas. Críticos também apontam que a história está repleta de predições sobre conversões em massa e revelações universais, que nunca se materializaram. Eles alertam contra a tentação de ver cumprimentos proféticos em eventos contemporâneos que podem ter explicações mais mundanas. Além disso, existe o risco de esta interpretação gerar complacência espiritual, com alguns cristãos assumindo que a evangelização se tornará desnecessária se Deus revelar-se diretamente a todos. Esta atitude contraria o mandamento bíblico de pregar o Evangelho a todas as nações. O detalhe que muda tudo. Então, qual é exatamente o detalhe que pode mudar tudo? É a compreensão de que a profecia de João sobre aqueles que o traspassaram não se limita a um grupo específico ou momento histórico, mas descreve um processo contínuo de revelação divina que culminará em um reconhecimento universal de Cristo. Este detalhe muda nossa perspectiva sobre os últimos tempos de várias maneiras. Em vez de ver o fim dos tempos apenas como um período de tribulação e julgamento, podemos vislumbrar um tempo de revelação sem precedentes, quando verdades espirituais se tornarão inegavelmente claras para toda a humanidade. Também sugere que os eventos finais podem ser menos sobre divisão e mais sobre unificação. Se todo olho verá significa que todos reconhecerão a verdade sobre Cristo, então os últimos tempos podem testemunhar uma convergência espiritual em escala global. Preparação prática. Se esta interpretação da profecia esquecida está correta, como os cristãos devem se preparar? Primeiro, através do aprofundamento de seu próprio relacionamento com Cristo. Uma revelação universal da verdade sobre Jesus exigirá que aqueles que já o conhecem estejam preparados para servir como mentores espirituais. Segundo, através do estudo cuidadoso das Escrituras, especialmente das profecias relacionadas aos últimos tempos, compreender estas profecias não apenas como eventos futuros, mas como processos contínuos que já podem estar em andamento, pode mudar radicalmente nossa perspectiva ministerial. Terceiro, através do desenvolvimento de um coração compassivo para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Se grandes grupos de pessoas experimentarão revelações súbitas sobre Jesus, os cristãos precisam estar prontos para recebê-los com amor e paciência, independentemente de seu passado religioso ou cultural. Conclusão: uma nova esperança. A profecia esquecida de João oferece uma perspectiva esperançosa sobre os últimos tempos que contrasta com muitas interpretações apocalípticas sombrias. Em vez de focar apenas na tribulação e no julgamento, ela aponta para um tempo quando a verdade sobre Cristo se tornará inegavelmente clara para toda a humanidade. Este detalhe aparentemente pequeno, que aqueles que o traspassaram também o verão, pode realmente mudar tudo
em nossa compreensão dos eventos finais. Sugere que o plano de Deus para os últimos tempos é mais abrangente e misericordioso do que muitos imaginam. Independentemente de como interpretamos especificamente esta profecia, uma coisa permanece clara: João recebeu uma revelação que continua a desafiar e inspirar cristãos 2000 anos depois. A profecia esquecida nos lembra que Deus tem propósitos que transcendem nossa compreensão limitada e que sua misericórdia é mais ampla do que possamos imaginar. À medida que observamos os desenvolvimentos contemporâneos no cenário religioso mundial, desde o crescimento do cristianismo em países tradicionalmente não cristãos até relatos de sonhos e visões em comunidades muçulmanas, devemos nos perguntar se não estamos testemunhando cumprimentos parciais desta profecia antiga. O detalhe que pode mudar tudo não é apenas uma questão teológica, mas um chamado à ação. Se a revelação universal de Cristo está se aproximando, então nossa responsabilidade como cristãos é nos prepararmos espiritualmente e praticamente para servirmos como instrumentos de sua graça nestes tempos extraordinários. A profecia esquecida de João permanece como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como o exílio forçado em uma ilha desolada, Deus continua revelando seus propósitos eternos àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir.